quero convidar você a voltarmos ao texto da semana passada. Quem é que lembra? É o texto da semana passada. Pastor, não lembro nem o que eu comi ontem. Reis, Samuel, Apocalipse, Salmos. Uma hora você acerta. Olha o texto que nós lemos semana passada. Peguei todo mundo hoje, viu? Ela acertou? Viu? Semana passada, vou dar só uma dica. O pessoal aqui na frente já acertou. Desigual. Ih, pastor, estamos na mesma. Jugo. Tá, só abrir o texto do jugo desigual. Nem o pessoal do projeto tá sabendo para dar cola. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Semana passada nós começamos a falar sobre alianças profanas. Falamos sobre como Acabe assinou uma aliança profana com outro reino, com Etbaal, e com isso ele se casou com a sua filha. E aí, por ter assinado esta aliança profana, culto a Baal teve que ser aceito em Israel. A palavra de Deus diz: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Oremos. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade de aprendermos a respeito da tua palavra. Fala conosco nessa manhã, Pai, e nos abençoa, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, para que nós possamos nos tornar, Senhor, os servos que o Senhor deseja que nós nos tornemos, ó Pai. Louvado e bendito seja o teu nome para todo sempre, e que a igreja do Senhor diga amém. No versículo 17, Paulo, citando a Bíblia, ele diz: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Só há uma maneira, meus irmãos, de nós não andarmos em alianças profanas, é nós nos separando daquilo que Deus considera profano. Quando Deus quis fazer uma aliança com Abrão, qual foi a primeira coisa que Deus mandou ele fazer? Qual foi a primeira coisa? Sair da onde? Sair da sua terra,
do meio da sua... Por que Deus mandou ele sair de lá? Aonde Abrão vivia? Está escrito lá na Bíblia. Abraão morava numa cidade de 2 letras. Ur. E onde ficava a cidade de Ur? Olha, eu estou com tempo ainda. A cidade de Ur, o texto fala, Abraão era de Ur 2. Você sabe, você só está envergonhado. A Caldeia era uma região conhecida pela sua idolatria. Para você ter uma ideia do que era Caldeia, a Babilônia ficava nesse lugar. Lá na frente, quando Nabucodonosor se levanta, é nessa região que se estabelecia a Babilônia. A Caldeia era um lugar conhecido pela sua idolatria. Então, quando Deus quis fazer aliança com Abrão, o que Deus disse para Abrão? Sai daí, eu não vou fazer aliança com você morando nesse lugar. Porque quando você anda com aquilo que é profano, a chance de você se corromper é muito grande. Quando você anda com aquilo que não agrada a Deus, a chance de você não agradar a Deus é muito grande. Você entende isso? Então o que Deus diz? Saiam do meio deles, separem-se deles. Ou seja, quando Paulo está falando de julgo desigual, está falando, não ande com o descrente, não se associe com ele, não tenha negócios com ele, não case com ele. Porque a chance de você corromper, a chance de você apostatar da sua fé, ela é grande. Pastor, mas eu conheço muitos casos de pessoas que se casaram com ímpio e ele hoje é crente, ou ela hoje é crente, e eu também conheço, mas a cada 10 casos eu conheço 1 ou 2. É muito perigoso fazer aquilo que a Bíblia manda não fazer. Se a Bíblia diz saiam no meio deles, nós temos que sair. E foi tudo o que Acabe não fez. Ele vai para expandir, para firmar o seu reinado, ele faz uma aliança com Etbaal, e ele assina uma aliança profana, e então ele se casa com Jezabel. E então começa a desgraça na vida de Israel. Dando sequência na mensagem, já entrando no assunto de hoje, Jezabel então, ela é uma mulher que era mestra na arte do engano. E ela era mestra na arte de engano, porque ela era filha de um homem que também era Etbaal, que o nome dele significava semelhante a Baal. Ele também chegou ao trono por meio de um complô de assassinato. E era por isso que Jezabel mandava matar com muita facilidade. Ela cresceu vendo o pai mandando matar todos aqueles que se levantavam contra o trono. Não estou falando de Acabe, estou falando de Etbaal, pai de Jezabel. Ela estava replicando o que ela via o pai fazer, porque o pai tirava a vida de qualquer pessoa que ele precisasse tirar do seu caminho para alcançar os seus objetivos, e Jezabel fazia a mesmíssima coisa. Agora, falando especificamente sobre o espírito de Jezabel, nós já vimos o quanto o espírito de Jezabel foi destrutivo para Israel. Quanto mal ele fez para aquela nação. Já falamos do potencial de destruição que esse espírito maligno pode causar em uma comunidade, pode causar em uma igreja, pode causar em um casamento. Mas o espírito de Jezabel, ele pode causar o mal não somente para a geração presente, mas também para a geração futura. Jezabel, e agora eu estou falando de Jezabel mesmo, ela não causou mal apenas a Acabe.
ela não causou mal apenas para Israel, mas ela estendeu o mal que ela podia fazer para a próxima geração. Como, pastor? Assim como ela aprendeu o que ela fazia com o seu pai, o que você acha que ela fez com os filhos? Pode falar. Você acha que ela ensinou os filhos a fazer o quê? Exatamente o que ela fazia. Então, quando você não entende e não combate o espírito de Jezabel, você não está permitindo apenas que Satanás, ele apague a geração presente, mas você também está colocando em risco a próxima geração. Os filhos de Jezabel também foram profundamente influenciados por aquela mulher. Por exemplo, primeiro livro dos Reis, capítulo 22, a partir do versículo 51. Pode colocar na tela, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, a partir do versículo 1. O texto diz o quê? Josafá, 22, versículo 51. Perdão, se eu falei primeiro, eu falei errado. A partir do versículo 51. Josafá morreu e foi o quê? Sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Acasias. Quem era Acasias? Se ele era filho de Acabe, ele era filho também de quem? Começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. E reinou 2 anos sobre Israel. Versículo 53. O que foi que Acasias fez? Ele fez o que era mal aos olhos do, pois andou nos caminhos de quem? Bem como nos caminhos de quem? E nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a... Ele serviu a Baal, versículo 54. E o adorou como seu pai havia feito antes dele, provocando o Senhor, o Deus de Israel, a quê? Então coloque no versículo 53, por favor. Ele andou nos caminhos do seu pai, bem como nos caminhos de quem? De sua mãe Jezabel. Então, quando você permite que o espírito de Jezabel entre, e agora eu estou falando especificamente da sua família, da sua casa. Quando você permite que o espírito de Jezabel entre na sua casa, as consequências não vão ser apenas para agora, mas elas vão se estender para a próxima geração. Você entende o que eu estou falando? Pastor, como que o espírito de Jezabel vai entrar na minha casa? Se você, homem de Deus, se tornar um Acabe. E é por isso que eu estou há 2 anos tratando com os homens o assunto de masculinidade bíblica. Porque quando se fala em submissão dentro da igreja, as mulheres só faltam se levantar e bater na gente. Eu lembro que teve uma rede familiar que eu não estava presente. O líder da rede familiar foi falar de submissão feminina. Aí ele me ligou: pastor, por favor, na próxima você venha que eu quase apanhei. Porque hoje a sociedade está sendo invadida por diversas ideologias, e eu não estou aqui dizendo que a mulher vale menos do que o homem. Submissão não trata disso. Amém, irmãs? Metade já ficou calada me olhando assim, ó.
Mas não adianta, eu vou falar do mesmo jeito. Submissão feminina não significa que você vale menos que o homem, porque aos olhos de Deus todos são importantes. Jesus morreu na cruz pelos homens e pelas mulheres. Você pode dizer amém? Mas submissão significa que você tem que reconhecer a liderança de alguém que está acima de você. No trabalho, você não tem um chefe, a não ser que você seja o seu próprio patrão. Mas se você trabalha, se você tem um empregador, você tem que submeter a autoridade dele, sim ou não? Se você não fizer o que ele está pedindo, o que vai acontecer? Mas no trabalho você se submete. E Deus estabeleceu uma liderança dentro da casa. Isso quer dizer que você, mulher de Deus, tem que contribuir para que o seu marido se torne o sacerdote do seu lar. E não tirar a autoridade que Deus deu a ele. Porque é exatamente isso que Jezabel fazia com Acabe. Ela drenou, ela minou, ela retirou toda a autoridade que era dele. Chegou o momento que quem mandava em Israel não era Acabe, era Jezabel. E todo mundo sabia disso. Quantas vezes você vê na internet... Alguém chega para um casal e pergunta: quem é que manda na sua casa? O homem diz: ela. É uma brincadeira, todo mundo ri, todo mundo acha engraçado, mas essa é a tônica da sociedade de hoje. Quando Eva assumiu um papel que não era dela, o que aconteceu? Quando Eva assumiu um papel que não era dela, o que aconteceu? O pecado entrou na história da humanidade, e Adão ficou lá olhando, sem fazer nada, viu aquilo acontecer. Ele deve ter achado: vou deixar essa mulher comer primeiro, se ela morrer eu não como. Ainda foi covarde. Mas ele estava abrindo mão naquele momento da autoridade que Deus havia dado a ele. Ele deveria ter dito: não coma, porque Deus não quer. E hoje em dia, a autoridade está sendo retirada das mãos dos homens, porque o espírito de Jezabel está entrando não somente nas igrejas, mas também está entrando nos lares, e destruindo famílias inteiras. E sabe quem vai sofrer as consequências? A próxima geração. Filhas de Jezabel são Jezabéis em potencial. E nós estamos diante de um texto bíblico de um homem que se tornou rei, mas andou nos caminhos errados. Por quê? Porque a sua mãe dominava sobre ele. Segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículo 24. Jeú é um homem que é pouco falado na Bíblia, mas quando Elias estava na caverna, Deus mandou Elias voltar e fazer 3 coisas. Quem lembra? Uma delas era ungir Jeú como rei de Israel. E por que Jeú foi ungido como rei de Israel? Para exterminar o espírito de Jezabel que reinava sobre Israel. Jeú então entesou o seu arco com toda a sua força e atingiu quem? Jorão, entre os ombros. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto aonde? Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão: levante-o e jogue-o aonde? No campo que era de quem? De Nabote, o jezreelita. Lembre-se de que quando eu e você juntos vínhamos andando a cavalo atrás de Acabe, o pai de Jorão. Então Jorão era filho de quem? E se ele era filho de Acabe, ele era filho de quem? De Jezabel. Quando nós vimos andando a cavalo atrás de Acabe, o pai de Jorão, o Senhor Deus, quem pronunciou a sentença contra ele?
O Senhor Deus, versículo 26. Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim neste campo eu darei a retribuição que você merece, diz o Senhor. Agora, pois, pegue-o e jogue-o neste campo, segundo a palavra do Senhor. O que aconteceu com Jorão? Foi morto. Por ordem de quem? Pelos pecados de quem? Quando cita aqui no texto Nabote, está falando do episódio em que Jezabel mandou matar Nabote para tomar o quê? Quem lembra? A vinha. Deus não se esquece de nada do que acontece sobre a face da terra. Você e eu, o tempo passa, a gente esquece, não é verdade? Deixa-me falar uma coisa, Deus não esquece de nada. Os anos se passaram, o filho de Acabe e Jezabel assumiu o trono, e Deus mandou Jeú ir até lá e matá-lo, por causa do pecado de Acabe e Jezabel contra Nabote. Agora, Jorão fez o que era mal, por quê? Ele aprendeu isso com quem? Jezabel aprendeu a ser quem ela era com quem? Com o pai, Etbaal. Os filhos de Jezabel aprenderam a ser como eles eram com quem? Você entende o que eu estou querendo dizer hoje? O que está em jogo é a vida espiritual dos seus filhos, dos seus netos, da sua descendência. O seu posicionamento, ou a falta do seu posicionamento, vai dizer o que vai acontecer com a sua descendência. Nós precisamos levar isso a sério, porque o espírito de Jezabel, ele não brinca, ele não dorme, ele é implacável. Mas Deus pode dar um fim a isso. Porque Deus mandou matar Jezabel e mandou matar toda a sua descendência. A raiz de Acabe foi exterminada, porque Deus não se esquece. É por isso que Paulo, lá no Novo Testamento, ele vai dizer: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear. E é por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios falando da ceia, ele diz: olha, nós devemos fazer este autoexame para que você não participe da ceia indignamente, porque quem come do pão e bebe do vinho, sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo. Com as coisas de Deus não se brinca. Então Jeú foi lá, entesou o arco e matou o filho de Jezabel. Jezabel também teve uma filha chamada Atalia, e ela se tornou rainha de Judá. Veja que os domínios de Jezabel se estenderam. Jezabel era rainha do reino do norte. Os domínios dela agora se estenderam para o reino do sul, porque Acabe fez aliança com Judá. E aí, quando você faz alianças profanas, aliás, já foi pregado aqui no encontro feminino, e em breve será pregado novamente aqui no culto. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus faz alianças profanas, as consequências são desastrosas. E aí o espírito de Jezabel foi para onde? Atravessou os reinos, saiu do reino do norte e foi para o reino do sul. Segundo livro dos Reis, capítulo 8, versículo 25. Segundo livro dos Reis, capítulo 8, versículo 25.
No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele, que era filha de Onri, rei de Israel, se chamava... Quem era Atalia? Quem era Atalia? Filha de Jezabel. Acasias então andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era o quê? Mal aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha jugo desigual. Se nós não levarmos isso a sério, as consequências serão desastrosas. Eu já falei aqui várias vezes, aliás, desde que os meus filhos nasceram, eu oro pelo casamento deles. Aí você vai dizer, pastor, que maluquice. Maluquice não. Quando meus filhos vieram ao mundo, eu já comecei a dizer, Senhor, prepara um homem de Deus para casar com a minha filha. E depois que o meu filho nasceu, eu disse, Senhor, prepara uma mulher de Deus para casar com meu filho. E oro, clamo a Deus pela minha descendência, para que a minha descendência seja uma descendência abençoada. Eu quero ver os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, se o Senhor me permitir, servindo na casa do Pai. Mas para isso nós lutamos todos os dias contra esse espírito que quer entrar nas famílias, que quer destruir casamentos. Eu louvo a Deus todos os dias pela vida da minha esposa, uma mulher de Deus, uma mulher submissa, uma mulher que caminha comigo no ministério e que entende a vontade de Deus. Se não for assim, você não vai conseguir fazer a vontade de Deus. Cada um precisa entender o seu lugar dentro do reino de Deus. O espírito de Jezabel vai tentar tirar as coisas do lugar, vai tentar transformar um homem num banana, e vai tentar transformar a mulher numa mulher autoritária. Isso não é a vontade de Deus, isso não é o Espírito Santo, isso é o espírito de Jezabel. E quando isso acontece, a família cai em desgraça, e os filhos também cairão, se isso não for repreendido e quebrado em nome de Jesus. Jezabel não era uma mulher comum, ela era uma mulher ardilosa, traiçoeira. Cada ação dela, cada palavra que ela dizia, tinha um objetivo maligno e inescrupuloso. A sua aparência, a maneira como ela se vestia, a maneira como ela se comportava, tinha dois objetivos: seduzir e intimidar. Era uma pessoa que não podia ser ignorada pelo seu porte, e é assim que Satanás faz. Ele veste o pecado de beleza para atrair o povo de Deus.
E quando você se rende, você morre. Quando Jeú chegou para destruir Jezabel por ordem de Deus. Vamos na Bíblia, 2 Reis, capítulo 9, versículo 6. Eu ia falar, mas vamos ler primeiro, depois eu falo. Segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículo 6. Então Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem derramou azeite sobre a cabeça de Jeú e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu o ungi para ser o quê? Rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Pode passar? Nós vamos ler alguns versículos. Você porá o quê? Fim à casa de Acabe. Jeú foi ungido rei de Israel para quê? Para dar fim à casa de Acabe. Então, Jeú foi ungido rei de Israel, e Deus disse para ele: você porá fim à casa de Acabe, seu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas. Quem são esses profetas? Aqueles profetas que Jezabel mandou, profetas do Senhor. Eu disse que Deus não se esquece de nada. Deus mandou Jeú dar fim à casa de Acabe e se vingar de Jezabel pelo quê? Pelo sangue dos profetas e pelo sangue de todos os servos do Senhor. Próximo versículo. Toda a casa de Acabe perecerá. Eliminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Pode continuar, por favor. Porque farei com a casa de Acabe o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, quando Jeroboão assumiu o reino e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Deus eliminou a casa de Jeroboão por completo. E com a casa de, pode voltar, por favor, e com a casa de Baasa, filho de Aías. Pode passar. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, não haverá quem a sepulte. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Jeú saiu e voltou para junto dos outros servos do seu senhor, que lhe perguntaram: está tudo bem? Por que esse louco veio falar com você? Ele respondeu: vocês conhecem esse homem e sabem as coisas que ele anda dizendo. Pode passar. Mas eles disseram: é mentira, por favor, conte-nos o que ele disse. Então Jeú disse: assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, eu o ungi para ser rei sobre Israel. Pode passar. Então eles se apressaram e, tomando cada um seu manto, os puseram debaixo dele sobre os degraus e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Deixa eu tentar achar o texto aqui, para irmos direto ao versículo, para ganharmos tempo. Nós estamos em 2 Reis, capítulo 9. Versículo 16. Então Jeú subiu no carro de guerra e foi para onde? Jezreel. Jezreel era onde ficava a vinha de Nabote, que havia sido tomada pelo Senhor, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, tinha ido visitar Jorão. A sentinela que estava na torre de Jezreel viu a tropa de Jeú que se aproximava e disse: vejo uma tropa. Jorão disse: chame um cavaleiro e diga que vá ao encontro deles para perguntar: vocês vêm em paz? O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: assim diz o rei, vocês vêm em paz? Jeú respondeu: o que você tem a ver com a paz? Passe para trás de mim.
A sentinela deu aviso dizendo: o mensageiro chegou até eles, mas não está voltando. Então o rei Jorão mandou outro cavaleiro. Quando ele chegou até eles, disse: assim diz o rei, vocês vêm em paz? Jeú respondeu: o que você tem a ver com a paz? Passe para trás de mim. A sentinela deu aviso dizendo: também este chegou até eles, mas não está voltando. E o guiar do carro parece como de Jeú, filho de Ninsi, porque ele está guiando como um louco. Jorão disse: prepare o meu carro de guerra. E eles o prepararam. Jorão, rei de Israel, saiu, e Acasias, rei de Judá, foi com ele, cada um em seu carro de guerra. Foram ao encontro de Jeú e o acharam no campo de Nabote, o jezreelita. Ao ver Jeú, o rei Jorão perguntou: Jeú, você vem em paz? Ele respondeu: que paz, se ainda continuam as prostituições de sua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias. Então Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acasias: é uma traição, Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra. Então Jeú disse a Abidcar, seu capitão: levante-o e jogue-o no campo que era de Nabote, o jezreelita. Lembre-se de que quando eu e você juntos vínhamos andando a cavalo atrás de Acabe, o pai de Jorão, o Senhor Deus pronunciou contra ele esta sentença: tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim neste campo eu darei a retribuição que você merece, diz o Senhor. Agora, pois, pegue-o e jogue-o neste campo, segundo a palavra do Senhor. À vista disso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã, mas Jeú o perseguiu e disse: matem também a este. E eles o atingiram dentro do carro de guerra, na subida de Gur, perto de Ibleão. Acasias fugiu para Megido, onde morreu. Os servos dele o levaram no carro para Jerusalém e o sepultaram no seu túmulo, junto aos seus pais, na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar sobre Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então ela se pintou à volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ele gritou: correu tudo bem com Zirre, o assassino do seu senhor? Jeú ergueu o rosto, olhou para a janela e perguntou: quem está do meu lado? Quem? E 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então ele disse: joguem-na pela janela. E eles a jogaram. O sangue dela salpicou a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu. Depois disse: tomem conta daquela maldita e sepultem o corpo, porque ela é filha de rei. Mas os que foram sepultá-la não acharam dela nada mais do que a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, que ele falou por meio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre a terra do campo de Jezreel, de maneira que ninguém poderá dizer: esta é Jezabel. Eu fiz questão de ler todo esse trecho para você entender uma coisa: Deus não muda a sua palavra. Os filhos de Jezabel, os reis, tentaram ludibriar Jeú. Você está vindo em paz? Que paz é essa? Meus irmãos, deixe-me te dizer uma coisa: não existe paz quando a vontade de Deus não é feita. Você entende isso? Não haverá paz enquanto a vontade de Deus não for feita. E aí, quando eles tentaram fugir, eles foram mortos, porque Jeú foi ungido rei para dar fim à casa de Acabe. Mas quando Jeú chega em Jezreel e entra no palácio,
que Jezabel fez? Quem lembra do que nós lemos aqui? Está no versículo 30. O que ela fez? Quando ela ficou sabendo que Jeú tinha chegado, ela foi fazer o quê? Se arrumar. Para fazer o quê? O que você acha que ela queria fazer? Seduzir Jeú. Porque se ela tinha seduzido Acabe e tinha assumido o trono de Israel, o que você acha que ela queria fazer com Jeú? Seduzi-lo, casá-lo com ele e assumir de novo o controle. O espírito de Jezabel não para, não descansa, não tira folga e nem tira férias. É por isso que eu estou dizendo que se nós não ficarmos atentos ao que acontece dentro da igreja, ao que acontece dentro das nossas casas, ao que acontece na nossa família, o que está em jogo é a próxima geração. E quando ela tentou seduzi-lo, começou a perguntar algumas coisas, para criar conversa. No versículo 32, Jeú olhou para cima e tinha alguns soldados do lado dela, e ele perguntou: quem é que está do meu lado? E os soldados disseram: nós estamos. Qual foi a ordem de Jeú? Joga essa mulher daí. E quando Jezabel cai, Jeú passa com o carro por cima dela. Ah, pastor, que maldade, atropelou a mulher. E os profetas do Senhor que foram mortos? E a família de Nabote, que perdeu o pai e o filho por uma falsa testemunha? Meus irmãos, Deus não se esquece de nada. E como Deus havia dito por meio de Elias, não sobrou nada, versículo 35. Quando foram sepultá-la, só acharam o quê? A caveira, os pés e as palmas das mãos, porque quem comeu Jezabel? Os cães. Eu quero concluir dizendo: nós temos diante de nós um grande desafio. Deus está chamando o seu povo para um posicionamento. Você tem nas suas mãos uma decisão a tomar. Como você vai lidar com o espírito de Jezabel? Há duas formas de você lidar com ele. Quais são as duas formas? Há duas formas de você lidar com o espírito de Jezabel, e essa é a conclusão que eu quero fazer, não do nosso estudo, tem muito mais coisas para falar, mas a conclusão da mensagem de hoje. Há duas maneiras de você lidar com o espírito de Jezabel. A primeira, sendo Acabe. A segunda, sendo Jeú. Como Acabe lidou com Jezabel? Como Acabe lidou com Jezabel? Ele casou com ela. Como Jeú lidou com Jezabel? Ele matou ela. Você entende o que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Sim ou não? Então você tem duas maneiras de lidar com o espírito de Jezabel: ou como Acabe, ou como Jeú. Acabe se casou com ela, Jeú mandou matá-la. Como você vai lidar com o espírito de Jezabel? Essa decisão você tem que tomar. Porque o que está em jogo é a sua vida, a sua família, a sua igreja e a sua descendência. Satanás não brinca.
por isso Deus está chamando pessoas para tomarem um posicionamento. Deus está nos chamando para tomarmos um posicionamento. E qual o posicionamento que Deus está pedindo para você hoje, nesse dia? Para você decidir de que maneira você vai lidar com o espírito de Jezabel. São duas maneiras. Ou você vai lidar como Acabe, ou você vai lidar como Jeú. Se Deus nos permitir, semana que vem, falaremos sobre o espírito de Acabe. E aí você vai entender melhor o que isso significa. Mas eu não quero lidar com essa situação como Acabe. Eu quero lidar como Jeú. Eu quero me posicionar como alguém que faz a vontade de Deus. E o que eu creio que Deus está falando conosco é para que cada um de nós também tome um posicionamento. Nós não podemos ceder 1 milímetro que seja ao espírito de Jezabel. Porque as consequências, elas são desastrosas. A casa de Jeroboão foi varrida da face da terra. A casa de Acabe foi varrida da face da terra. Nós estamos pregando esta série de mensagens para que você entenda contra o que nós lutamos. A Bíblia diz que o diabo veio para quê? Matar, roubar. Ele não veio para brincar. Ele não veio para te dar uma trégua. Ele veio para destruir. Mas ainda bem que nós temos Deus ao nosso lado. Nós temos o Senhor que derrotou Acabe e Jezabel. Você pode dizer amém? Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso que derrotou Acabe e Jezabel. Mas Ele está cobrando de nós um posicionamento. Vamos ficar de pé. Eu quero pedir a você para fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Enquanto isso, os diáconos podem se posicionar aqui na frente. E de olhos fechados, eu quero convidar você a tomar um posicionamento. Se você deseja se posicionar como Jeú se posicionou, coloque a mão no seu coração e diga para Deus: Senhor, eu não quero mais ceder às influências de Jezabel na minha vida. Eu não quero mais ceder às influências malignas que tentam me afastar de Ti. Pai querido, Pai amado, eu quero concluir esta mensagem orando pelo Teu povo e pedindo, Senhor, que o Teu Espírito possa operar em nossos corações nesta manhã, tirando de nós, Senhor, este comportamento de Acabe, que tem nos feito olhar para várias situações e não nos posicionarmos e simplesmente ficarmos ali passivos, inoperantes, permitindo que Satanás avance. Mas, Senhor, nós cremos que o Senhor está para dar um fim nisso em nome de Jesus. É por isso que nós estamos orando nessa manhã, ó Pai, para que corações sejam transformados, para que posicionamentos sejam tomados, para que famílias sejam transformadas e libertas, para que casamentos sejam restaurados, ó Pai, para que a próxima geração possa aprender o que é certo, possa aprender a Te servir, Senhor. Mas isso começa agora, com uma mudança de posicionamento, com uma mudança de pensamento, com uma mudança de atitude, ó Deus. Eu quero Te pedir, ó Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo nesta manhã.
que nós possamos nos posicionar sem enfraquecermos, sem nos acovardarmos, ó Pai, porque o que está em jogo é algo muito sério. Eu te peço, ó Pai, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja nessa manhã, que ao participarmos da tua mesa, que esta mudança seja operada em nossos corações, para que nós possamos, ó Pai, nos tornarmos aquilo que o Senhor deseja. Abençoa, meu Pai, nessa manhã o teu povo, transforma mentes e corações, em nome de Jesus. Diga amém. Você pode sentar. Nós vamos servir a ceia. E enquanto isso, vamos louvar o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas Jesus digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor,
recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Este é o momento onde nós precisamos fazer um autoexame. Seguindo as instruções do apóstolo Paulo, nós não podemos participar deste momento de qualquer maneira. Se há algo que tem afastado você da presença de Deus, se você tem sucumbido a esse espírito de Acabe, sendo passivo diante da influência de Jezabel, se você tem permitido que não o nosso Deus, mas um outro espírito, até mesmo através de uma pessoa, esteja influenciando a sua vida, este é o momento de pedir perdão a Deus. A Bíblia diz que não existe, e eu gostaria que você prestasse atenção nisso, não existe nenhum outro mediador entre Deus e o homem, senão Jesus Cristo. Não existe. Ele é o mediador da nova aliança, assim como Moisés era o mediador da antiga aliança. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Por isso eu peço a você, feche seus olhos e faça esse autoexame agora. Se houver alguma coisa que está atrapalhando o seu relacionamento com Deus, é hora de resolver isso agora, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.
Pai querido, este pão representa o teu sacrifício na cruz. Este pão representa, Senhor, algo que nós não poderíamos pagar. Este pão representa o teu amor por nós, Senhor. Recebemos, Senhor, este amor pela tua graça que nos alcançou, estando ainda nós mortos em nossos delitos e pecados. Este pão, Senhor, representa um sacrifício que deve ser lembrado para até o dia da tua volta. E nós trazemos a memória, Pai, como um símbolo, um sinal, um marco da tua aliança para com o teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos até o fim. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos aquilo que tem tentado nos afastar do teu caminho. Destrói, Senhor, o espírito de Jezabel, meu Pai, para que ele não tenha influência nas nossas vidas, nem nas nossas casas, nos nossos lares. Que a nossa descendência seja uma descendência abençoada, Pai. Que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos sejam homens e mulheres de Deus. Abençoa, Senhor, a nossa posteridade, Pai. Senhor Jesus, nós te pedimos, abençoa este pão, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que a igreja do Senhor diga amém. Comamos do pão em nome de Jesus. Aleluia. Da mesma forma, Pai, este cálice representa o teu sangue, Jesus. Sangue derramado para nos salvar. Nós não merecemos, ó Deus, mas recebemos por meio da fé a graça salvadora que foi derramada sobre nós. Abençoa este cálice, ó Pai. Nós te pedimos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que a igreja do Senhor diga amém. Bebamos todos do cálice em nome de Jesus. Aleluia. Cantarava choriamdere carava seria labai. Canaria laba choro caneria raba siria nere coriam la sheria ni carara celebala choi. Narara soria mikala chomian cantoria la bala cerca de tarabai la raba sore cantia naraba lava choreca. Glórias ao Deus Todo-Poderoso. Glórias a Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Espírito Santo, sopra sobre nós. Sopra sobre nós e nos enche, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vou pedir a você para sentar só um pouquinho, só para nos ajudar a recolher os cálices. Já estamos terminando. Quero lembrar que logo mais estaremos de volta às 18 horas. Estamos falando sobre os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. Os diáconos vão estar aqui
para orar pelos enfermos após o culto, ungindo com óleo, como a Bíblia nos ensina. Que Deus abençoe sua vida, que você possa perseverar nos caminhos do Senhor, que você possa viver de acordo com a vontade do Pai, pois Ele é digno. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Vamos ficar de pé. Senhor, leva-nos em paz, dá-nos uma tarde abençoada, que o Senhor possa conduzir os nossos passos, que quando estivermos de volta logo mais, que a Tua presença possa encher este lugar novamente, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, e Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre, e que o povo do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.